Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o continente asiático. Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre as questões associadas ao clima, relevo, hidrografia, vegetação e as chuvas de monções, no continente asiático. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a população e a cultura do continente asiático. Lembrando que quando nós avançarmos diretamente para as regiões da Ásia diferenciadas, nós vamos voltar a esse tema, explicando cada vez mais, explicando com mais profundidade um pouquinho das relações sociais, culturais de cada uma das regiões. Mas nós vamos fazer nessa aula um apanhado geral do continente asiático, lembrando que, como a gente já disse nas aulas anteriores, o continente asiático, devido ao seu tamanho, ser o maior continente do mundo, existe uma diversidade não só associada às questões naturais, mas que também estão associadas às questões culturais. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre a cultura do continente asiático como um todo, a gente precisa saber que o continente asiático é o continente mais populoso do mundo. A gente pode perceber que dos 10 principais, dos países mais populosos do mundo, pelo menos 5 estão ali inseridos dentro da Ásia, como a China, a Índia, a Indonésia, Paquistão, Bangladesh e Japão. Então, na verdade, são 6 países inseridos dentro da Ásia. E lembrando que somente a Ásia tem os 2 países que ultrapassam a casa do bilhão. Nós temos aí a China com 1 bilhão 345, lembrando que esses dados são dados de 2010, essa população já está maior. A Índia tem 1 bilhão quase 200 mil. E nós temos outros países aí bastante com numerações populacionais bastante expressivas, como Indonésia, Paquistão, Bangladesh e Japão. Só que a gente sabe que toda essa população não está igualmente distribuída no continente asiático, nem dentro dos territórios que a gente acabou de falar. Por quê? Porque nós sabemos que existe uma relação associada principalmente ao clima e ao relevo, que impossibilita a ocupação geral de todo o continente asiático. A gente pode perceber que a China, existe uma concentração populacional na parte leste da China. Por quê? Porque isso está associado, obviamente, porque na parte oeste nós temos mais áreas mais secas. Nós podemos ver vazios demográficos no norte da Ásia associados ao clima siberiano, ao clima polar. Nós podemos perceber vazios demográficos dentro do Oriente Médio por causa do próprio clima de deserto, um clima semiárido ou árido. E aí em outras regiões nós conseguimos ver, devido à coloração, regiões com menos de 1 habitante ou regiões com de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, regiões pouco habitadas, enquanto outras regiões são extremamente concentradas, regiões em que a população está extremamente concentrada, e dentro desses territórios nós temos algumas das maiores concentrações populacionais do mundo, ou seja, a maior quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, como por exemplo no Japão, que devido à sua população, que é a 10ª maior população do mundo, mas o seu território é muito pequeno, e dentro do seu território, quando a gente for ver mais aprofundadamente, a gente vai ver que existem regiões montanhosas, regiões de plantio, portanto, as populações, essas 127 milhões de habitantes, estão apinhadas dentro dos centros urbanos, ou seja, centros urbanos extremamente lotados, as maiores cidades, megalópolis e concentrações urbanas e populacionais do mundo estão nessa região. Tanto é que essa região do Sudeste Asiático é chamada de formigueiro humano, popularmente conhecido. Por quê? Porque dentro dessa região, somente dentro dela, nós temos aí a maior concentração populacional, mais de 50% da população do mundo está vivendo dentro dessa região do Sudeste Asiático. E aí, para a gente poder entender um pouquinho como é que funciona a população, como é que está progredindo, como é que funciona a dinâmica populacional da Ásia, a gente vai ver um pouquinho das pirâmides etárias de cada uma das regiões. Lembrando, essa primeira pirâmide aí é a pirâmide do continente asiático como um todo, e a gente pode perceber aí que a da população mundial, 4 bilhões e 600 milhões vivem na Ásia, ou seja, mais da metade da população mundial está na Ásia. Então a gente pode perceber que a diversidade econômica dentro do território do continente asiático, a diversidade cultural e social da Ásia faz com que ela apresente diferentes características. Nós vamos perceber através das formas das pirâmides etárias. Grande parte dos países asiáticos, nesse momento, apresenta taxas de crescimento vegetativo em declínio, ou seja, está sofrendo um processo de transformação que vai diminuindo a base e aumentando o corpo e o topo da pirâmide, mas não são todos.
né? Entretanto, a gente sabe que ainda existem muitos países com altas taxas de natalidade e expectativas de vida muito baixas, como a gente vai ver mais à frente. Então aqui a gente pode ver duas pirâmides etárias que a gente vai analisar de forma diferenciada. Nós podemos ver aí na Ásia Central, em países como Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão e Quirguistão, né, nós podemos perceber que existe uma população, uma pirâmide etária, né, que tem uma base larga, né, portanto uma taxa de natalidade alta, que nós podemos presumir que está associado a uma pouca diversidade econômica, a gente está associado a pouca inserção da mulher no mercado de trabalho, né, está associado a pouca educação sexual e métodos contraceptivos bem distribuídos, né, e isso daí está associado ao quê? Principalmente a uma região que a gente pode considerar subdesenvolvida. A gente pode perceber também isso através da questão do topo da pirâmide. Olha o topo da pirâmide aí, como a gente pode perceber que existem poucas parcelas da população que estão acima dos 65 anos, dos 60 e 65 anos, o que faz com que pouca parcela da população seja de origem idosa, ou seja, a expectativa de vida ao se nascer é baixa. Portanto, a gente pode presumir que a qualidade de vida é ruim, a gente pode presumir que também as relações de saúde não são tão satisfatórias assim. Na Ásia Meridional, Afeganistão, Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão, Sri Lanka, a gente pode perceber também semelhanças com essa Ásia Central, só que a gente pode perceber que existe um achatamento já, né, um processo diferenciado, um achatamento na região, na base, ou seja, uma taxa de natalidade que está diminuindo, ou seja, não é a maior parcela da população, não é a de nascidos, né, ou seja, então nós temos aí uma taxa naquele que eu falei, uma transição demográfica, nós podemos perceber que gradativamente nós temos já populações acima de 60 anos, acima de 65, de 70, de 75, ou seja, está crescendo essa proporção, portanto, as condições de vida parecem que estão melhorando, né, nessas regiões, ou seja, está havendo uma transição demográfica que a gente pode associar a todos os processos que a gente acabou de dizer na pirâmide anterior. Nessas pirâmides aqui do Sudoeste Asiático, né, o Oriente Médio e Ásia Oriental, a gente já pode ver algumas outras questões, né? Essa pirâmide aí que a gente pode ver do Oriente Médio, a gente pode ver uma proporção bastante diferente ali em relação a algumas questões. Primeira coisa importante que cabe notar é que a base continua sendo a mais larga. Mas outra coisa importante que a gente pode perceber é que existe áreas ocas que a gente pode chamar. O que são áreas ocas? Regiões em que nós temos uma população, né, entre tanto acima dela na pirâmide etária como abaixo dela menor. Ou seja, o que aconteceu? Existe uma alta taxa de mortalidade em relação às idades anteriores, ou seja, uma mortalidade no caso infantil ali entre os 5 e 9 anos muito grande, que faz com que entre 10 e 14, 15, 19 e 20 e 24 nós tenhamos menos população do que jovens, mais novos. Portanto, existe uma mortalidade infantil muito alta. Outra coisa importante que a gente pode ver nessa taxa é que, diferente das outras pirâmides, de todas as pirâmides que a gente pode perceber, existe uma proporção muito menor em relação a mulheres e homens, né? A gente pode perceber que existem muito mais homens, né? A taxa, a quantidade, as barrinhas são muito mais largas dos homens do que das mulheres. Ou seja, existem mais homens nessa sociedade, né, do Sudeste Asiático e do Oriente Médio do que de mulheres. Isso está muito associado às questões religiosas, né? As questões da religião que domina essa região, que promove muito uma cultura patriarcal, né, do homem como centro da família, né, o pai como centro da família, o homem como centro da família, né, o que a gente pode perceber isso através da questão das poucas mulheres que existem, né, nessa sociedade. E a gente pode ver também que em algumas regiões ali, lembrando que a gente pode perceber que existem muitos países, ou seja, tem países que carregam essa região, né, tem características diferentes. Se a gente fosse analisar cada uma das pirâmides, a gente veria diferenças muito grandes. Então, nós temos, por exemplo, países que são muito mais desenvolvidos que outros. Por exemplo, o Líbano é um dos países mais desenvolvidos dessa região. Nós podemos ver que no Líbano, provavelmente, a população vive melhor, nós temos uma taxa de natalidade mais baixa. Mas, em compensação, nós temos países aí, dentro dessa região, que também nós temos problemas muito sérios, né? Por exemplo, Israel também mais desenvolvido, mas em outros países, como, por exemplo, o Irã, o Afeganistão, nós temos taxas de natalidade provavelmente muito mais altas do que o Líbano e Israel, mortalidade muito mais alta, a expectativa de vida muito mais baixa, ou seja, a pirâmide é uma média de todos esses países, né?
Já na Ásia Oriental, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão, Mongólia e Taiwan, a gente pode ver uma diferença muito grande em relação às outras pirâmides, né? Principalmente por causa do Japão e da Coreia do Sul e de algumas regiões da China que carregam, Mongólia e Taiwan também, mas dessas três regiões, as regiões da China, Coreia do Sul e Japão carregam essa pirâmide com uma transformação. A gente pode ver a transformação muito evidente, principalmente na proporção de idosos, ou seja, população acima de 60 anos, né, é bem grande em relação à população. População de jovens, já a base é muito pequena, ou seja, a natalidade é muito baixa, né, e a gente pode ver que o corpo da pirâmide, né, ele é estruturado, bem estruturado, ou seja, nós temos uma população economicamente ativa muito importante que está associado, por exemplo, à economia. Então a gente pode perceber que quando a gente analisa as pirâmides etárias, a gente pode presumir certas informações. Obviamente que essas informações precisam ser checadas diretamente com os dados oficiais de cada um dos países. A gente faz presunções aqui, obviamente, a partir de uma pirâmide que representa a região. Obviamente, se eu analisar a pirâmide da China, em relação à pirâmide da Coreia do Sul, em relação à pirâmide do Japão, nós vamos encontrar diferenças importantes entre elas. E quando a gente fala de Ásia como um todo, a gente tem que lembrar que a Ásia, né, é o berço das maiores civilizações e das mais antigas civilizações. E todo o processo de desenvolvimento do continente asiático está pautado no processo de desenvolvimento dessas civilizações, nos embates entre elas, né, nas anexações de uma em relação à outra, nas expansões desses impérios e assim por diante. Então a gente sabe que a conexão entre essas regiões, né, está associada ao que a gente chama de multiculturalismo asiático. Ou seja, dentro da Ásia existem várias culturas, e essas culturas estão associadas às determinadas civilizações, como a gente pode ver aí, algumas civilizações que tiveram importância, e nós vamos falar de 3 importantes civilizações asiáticas que estão associadas a grandes contingentes populacionais, né, e grandes importâncias. Lembrando que existem diversas outros tipos de cultura, né, outras dissidências dessas civilizações, mas nós vamos falar de 3 básicas, né, que são importantes para entender todo o processo, né, de desenvolvimento da Ásia. Né? Então, a primeira civilização que a gente vai falar é a civilização chinesa, os impérios chineses, né? As sucessões de impérios e dinastias chinesas, que é tão antiga, né, quanto os que existiram e a gente estuda tradicionalmente, né, principalmente nas aulas de história, em relação ao Egito e à região da Mesopotâmia, que a gente vai falar também um pouquinho mais na frente. Então, o Império Chinês, para a gente ter uma noção de importância, já existia muitos séculos antes do Império Romano se tornar uma das maiores potências do mundo antigo. E ele continuou existindo após a queda do Império Romano, ou seja, ele é muito mais longevo, durou muito mais tempo, né? Então, assim como a cultura grega, né, que se espalhou por toda a Europa e serviu de modelo de inspiração, né, a cultura do Império Chinês, da China imperial como um todo, influenciou o desenvolvimento cultural de diversos países, principalmente nessa região sudeste da Ásia, né? Por exemplo, Coreia, Japão, tem muita semelhança, não só física como cultural, com a China devido ao tamanho, né, e à propulsão da cultura associada ao Império Chinês. Então, essas sucessivas dinastias chinesas expandiram seus domínios, estabeleceram rotas comerciais que ajudaram a difundir seus conhecimentos e culturas. Por isso que nós podemos ver diversas questões associadas à cultura chinesa em vários lugares do mundo, mesmo sendo muito antigos e parecendo que a China estava muito isolada do planeta ao longo por causa da dificuldade de conexão, né, da dificuldade de chegar até essa região. Mas nós sabemos que, por exemplo, algumas coisas como a seda, a bússola, a pólvora, tem origem na China e chegou na Europa rapidamente. Chegou através do quê? Da expansão das rotas comerciais e também da expansão do Império Chinês. Outra importante matriz étnica da civilização é a civilização hindu, que está mais associada àquela parte da Índia, né, Paquistão, né, Sri Lanka, essas regiões ali mais ao sul da Ásia, né, que é uma das sociedades mais antigas do mundo também, que tem associada ali, está muito associada ao Oriente Médio, uma dissidência de civilizações do Oriente Médio, né, e está em uma região estratégica que foi ocupada hoje em dia pela que a gente chama de Índia. Né? Essa distância entre o Oriente Médio e a Índia fez com que as características das civilizações do Oriente Médio e da Índia se diferenciassem muito em relação umas às outras, apesar de eles terem laços em comum. Então é muito comum a gente ver alguns laços, não só físicos, né, étnicos e culturais, de proximidade entre as civilizações
da região do Oriente Médio, que a gente chama de civilizações de cultura árabe, com civilizações de cultura hindu, né? Porque eles têm um mesmo berço, mas tiveram uma separação histórica há muito tempo atrás. Então, durante toda essa evolução histórica diferenciada da civilização hindu, separada territorialmente, com pouco contato, né, foram surgindo diversas questões importantes que também estão associadas e bem difundidas em todo o planeta, como, por exemplo, algumas religiões importantes, como o hinduísmo, o budismo, além também do sistema de castas. Né? O sistema de castas que ficou muito famoso, né? E é uma das principais características da civilização hindu, que divide, né, a sociedade em castas de acordo com o seu nascimento. Obviamente, esse sistema de castas ele cai em desuso, né, ao longo da evolução do capitalismo mundial, que chega também na região da Índia, que é um dos países mais importantes, considerado um país emergente. Então, obviamente, essas questões que estão associadas à civilização muito arcaica, muito antiga, elas vão perdendo força, mas ainda são possíveis de ver, né, que a gente divide a sociedade em castas de acordo com o nascimento. Isso ainda é possível ver, principalmente em regiões mais remotas, mais distantes dos grandes centros comerciais indianos. E a outra civilização que a gente precisa entender são as civilizações associadas ao Oriente Médio, que a gente chama de civilizações que a gente pode chamar de mesopotâmicas ou civilizações que a gente pode chamar de árabes. Né? Lembrando que a gente precisa entender que elas são questões diferentes, têm conotações diferentes, mas elas vão se fundindo ao longo de todo o processo de história. Então a gente sabe que as primeiras civilizações que surgiram na história se localizavam no Oriente Próximo, que a gente chama de Oriente Médio ou Mediterrâneo Oriental. Né? Ali naquelas regiões bem secas, né? A gente... nos desertos e tal, a gente pode perceber que surge uma civilização principalmente a partir do que a gente chama dos férteis, das regiões férteis, que são as regiões de encontro entre rios importantes, como o Nilo, o Tigre, o Eufrates e o Jordão. Nessas regiões vão surgir diversas civilizações que vão se estabelecer em sociedade, se fundir, guerrear entre si, né, entre 6.500 a.C. e 5.500 a.C., que são os povos que a gente chama de mesopotâmicos, sumérios, babilônicos, assírios, entre diversos outros, que vão se assemelhar uns aos outros, guerrear uns com os outros, conquistar uns aos outros ao longo desses, pelo menos, 6.000 anos aí. Todo esse processo, né, ele continua acontecendo a partir desses 550 mais ou menos antes de Cristo, quando o império que a gente está se formando na região que a gente chama de região árabe hoje em dia, né, um império que a gente chama de persa, né, ele começa a crescer, se expandir, né, e tomar essas regiões e unificar algumas questões culturais, né, e colocar essas questões culturais desses povos mesopotâmicos dentro de sua cultura. E aí a gente tem o que a gente chama de civilização árabe, né, que traz características desses povos mesopotâmicos. Então a gente tem 3 grandes civilizações em 3 regiões importantes. Por isso que quando a gente fala de Ásia, a gente consegue falar de Ásia, o Oriente Médio é uma coisa, o sul da Ásia, ali na região da Índia, é uma outra coisa, né? E a região da China, né, do Sudeste Asiático, do Extremo Oriente Asiático, é outra região. E nós temos ainda ao norte, né, na Rússia, um outro império, né, que está muito mais associado às questões das dissidências europeias, que a gente já falou nas aulas sobre a Europa, que estão aqui no canal também. Então a gente pode perceber que existem dentro da Ásia, pelo menos, diversos povos, alguns de origem asiática, né, como por exemplo os hindus, os chineses e os árabes persas, né, que a gente pode dizer assim, e nós temos também de origem europeia que se expandiram para a Ásia, como por exemplo os russos, né, que estão associados aos eslavos. Então a gente pode perceber que existe uma multiculturalidade associada ao processo civilizatório muito pretérito, ou seja, muito antigo da Ásia. E essa diversidade étnica, ou seja, associada aos povos, né, pode ser vista a partir das diferentes formas de língua, das diferentes formas de físicas, culturais, né, a própria etnia relacionada à raça, né, a coloração das peles na Ásia, né, ao tipo de cultura, ao tipo de religião. Todas essas questões estão associadas ao desenvolvimento e às dissidências dessas civilizações iniciais. Então a gente pode ver que na grande maioria os povos da Ásia estão associados à raça amarela, que está associada principalmente ao Império Chinês, mas há representantes de outros troncos étnicos, negro e branco também, principalmente devido à integração cultural. Esses amarelos que a gente chama, né, uma etnia dominante, distribuem-se pela região da Taia e da Tuna, ou seja, na região central, na região mais ao norte, né, e também na Ásia Central, leste e sudeste do continente, como eu falei, ali por onde dominou-se o Império Chinês. Né?
é importante lembrar que dentro desses povos existem uma série de diferenças físicas, linguísticas, culturais entre eles. Por quê? Porque como esse Império Chinês é muito antigo, ao longo de todo o seu desenvolvimento foram vendo diversas diversidades, diversas dissidências culturais, povos que se separaram, que brigaram uns com os outros, e a partir desse momento as culturas foram se separando. Por isso que nós, apesar de nós aqui erradamente dizermos que, de forma até preconceituosa e racista, de que parecem todos iguais, são muito diferentes entre si, eles sabem muito bem as diferenças, e se nós prestarmos atenção, nós veremos também muitas diferenças, não só físicas, mas principalmente culturais, entre chineses, japoneses, coreanos, entre indonésios e assim por diante. Outra questão também, outro tipo de povo, é o povo, os que a gente chama de brancos, caucasóides, do Cáucaso, estão associados ali principalmente à região, estão mais presentes na região do Oriente Médio, onde são encontrados árabes, turcos, israelenses, curdos e assim por diante. Esses povos receberam um grande contingente da população eslava associada aos russos, mas eles foram se transformando ao longo de todo o processo de evolução, e modificando completamente sua cultura. Então nós temos povos de raça, que a gente pode chamar de raça amarela, e brancos dentro da Ásia. E aí, para a gente finalizar essa aula, a gente tem que falar um pouquinho também das religiões. Como a gente sabe, a Ásia abriga as grandes religiões da humanidade. Tanto as monoteístas, que cultuam um único Deus, quanto aquelas politeístas que cultuam mais de um Deus. E ela é o berço da grande maioria de todas as religiões que se difundiram por todo o planeta. Obviamente, nós temos religiões segmentadas em cada uma das regiões do planeta. Nós temos religiões de origem sul-americana, religiões de origem norte-americana, obviamente, mas estão associadas ou a questões de povos nativos, ou seja, portanto não tinham contato, mas todas aquelas religiões que foram expandidas e levadas para todo o continente através do comércio, através dos europeus, são religiões de origem asiática. Como, por exemplo, nasceram ali o hinduísmo, o budismo, o judaísmo e o cristianismo, que, ao contrário do que muitos pensam, não é uma religião ocidental, apesar de ter se difundido e ser muito mais forte no Ocidente. Por quê? Porque ela surge, obviamente, na região que a gente conhece hoje como Oriente Médio. É ali que estão os contos, é ali que se passam os contos da Bíblia. Então, portanto, as religiões que contam a história do cristianismo foram escritas por romanos na Itália, mas contando a história de um fato que teria acontecido no Oriente Médio. Portanto, a religião é de origem asiática. Além disso, nós temos o islamismo, obviamente, a religião importante da Ásia e do Oriente Médio. Nós temos outras religiões importantes, religiões muito mais segmentadas a determinadas regiões. Então, quando a gente pode ver que a maior parte absoluta do mundo segue uma religião asiática. E, consequentemente, além quando a gente segue uma religião asiática, a gente também importa dentro dessa religião costumes asiáticos, concepções de mundo, concepções de vida que estão associadas à Ásia.